Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Elias, nós somos membros da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu e nós somos desafiados nessa manhã de nós estarmos estudando o estudo da Escola Bíblica Dominical, estudo 6, né? Que tem um tema desafiador, um tema que nos confronta bastante. E eu estou feliz porque nós temos esse privilégio de estar conversando a respeito desse tema, mordomia da palavra. E eu creio que esse é um momento muito especial para a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Ela fica ali na Coronel Francisco Soares, 472. A nossa diretora, a irmã Esther Nunes. E ela nos desafiou a estar fazendo esse estudo da EBD online. Nosso pastor presidente é o pastor Cleibio Peixoto. E esse estudo, irmão, qual é o objetivo dele? É nós estarmos aqui levando aos lares, né, de nossa igreja, aquelas pessoas que por algum motivo não têm oportunidade de estar na igreja. E foi criado esse projeto, né, de nós estarmos aqui levando a palavra de Deus, o estudo da Escola Bíblica Dominical nos lares dos nossos irmãos e, por que não dizer, dos nossos ouvintes, do modo geral, nossos internautas que acessarem os canais da nossa igreja. Vocês são muito bem-vindos. É uma alegria para nós tê-los conosco, né, nesse estudo que é muito especial. E eu queria, antes de nós começarmos a orar, agradecendo a Deus por esse estudo, pela nossa vida, pelo privilégio que nós temos, a liberdade de nós estarmos aqui propagando a palavra de Deus, no ensino, no aprendizado, de tudo que esse material, que essa revista traz para nós, né? Esse tema muito especial, mordomia da palavra. E nós temos aqui um texto muito especial que está falando em Provérbios 25:11, que diz: como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Irmãos, que palavra tremenda, forte, especial, que nos ensina o valor de uma palavra e nos coloca em posição. Porque quantas vezes, meus irmãos, que nós falamos palavra que machuca, palavra que afasta, palavra que entristece, e esse estudo de hoje vem trazer para nós essa grande responsabilidade que nós temos como igreja, de nós estarmos assim pensando melhor naquilo que nós falamos, tendo o equilíbrio, tendo a responsabilidade daquilo que nós pensamos e falamos. E o texto básico desse estudo é Mateus 12, de 33 ao 37, que nós vamos ler, logo após nós vamos orar, para nós estarmos entrando nesse material tão especial que essa revista nos traz. E diz bem assim, na minha versão: árvores e seus frutos. O verso 33: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore é má e seus frutos mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo mau? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do teu tesouro tira coisas má. Digo-vos que de todas palavras frívolas que proferem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pela tua palavra serás justificado, e pela tua palavra
serás condenado. Vamos orar. Pai, nós rendemos graça a Ti, Senhor Deus, pelo privilégio que Tu concede a nós, a vida, Pai querido, a liberdade, a oportunidade, Senhor, de nós separar esse momento tão precioso para nós estarmos estudando, Deus, a Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que Tu aplique no nosso coração, que Tu nos dê sensibilidade, nos dê visão, nos dê entendimento, para que essa palavra fique no nosso coração e que nós não pequemos contra Ti, ó Deus, no nosso falar, no nosso pensar, nas nossas atitudes, que tudo que nós fizermos, ó Deus, nós façamos para a honra e glória do Teu nome. Que em nenhum momento, Deus, nós envergonhamos a Tua palavra, envergonhamos o Teu Evangelho e o Senhor Jesus. Fica conosco, Pai querido, nesse estudo. Cuida, Deus, da cada uma família, ó Deus, que hão de acessar esses canais, que seja da nossa primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, ou nossos visitantes, nossos amigos que nos acompanham. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um deles e que eles possam se sentir bem conosco, que eles possam, Deus, se interessar por esse estudo e também, ó Deus, que eles possam procurar a nossa igreja para assim, ó Deus, estarmos mais próximos como família do Senhor. Cuida, ó Deus, de toda a liderança da nossa igreja. Nos sustente, ó Deus, com a Tua graça. Assim oramos agradecido, não por mérito, mas assim fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Irmãos queridos, é com alegria, irmãos, que nós podemos separar esse momentinho para nós estarmos aqui estudando, aprendendo. Todos nós precisamos de melhorar nossas atitudes, o nosso falar, nosso agir. E aqui, meu irmão, esse texto traz para nós. Eu vou ler e vou aqui tirar algumas dúvidas que por acaso tiver. E o texto ele diz, o comentário da nossa lição, que Jesus 5 verdades fundamentais sobre o valor da palavra humana. A primeira é a palavra brota do coração antes de ser pronunciada pela boca. A segunda, irmão, não é possível purificar as palavras sem purificar ante o coração. 3. Deve haver absoluta coerência entre palavra e vida. Cada pessoa é responsável pela palavra que fala, tanto quanto pelo ato que pratica. As nossas palavras serão as evidências pelas quais seremos julgados no dia do juízo. Aqui, meu irmão, ele traz esses 5 itens muito importantes, todas elas, meus irmãos, ele fala sobre o falar. E a primeira, ele diz que a palavra brota do coração antes de nós pronunciarmos. Irmãos, o que tem estado no teu coração, nos teus relacionamentos, nas suas atitudes, nas tuas amizades, no teu falar, no teu agir? Porque, irmãos, quantas vezes que nós falamos aquilo que nós nem pensamos? E muitas vezes essas palavras trazem tantos prejuízos, irmão, tantas decepções, tanta guerra, tanta confusão. Então, antes de nós pronunciarmos, primeiro ela passa no coração. Nós precisamos equilibrar. Será que isso que está na minha boca para pronunciar, que vem do meu coração, será que eu devo fazer? Irmãos, esse é um questionamento muito especial que nós devemos sempre estar atentos. Antes de nós falarmos, precisamos pensar, porque vem do coração, aquilo que muitas vezes nos entristece e muitas vezes nós revidamos de forma pesada. Isso não traz edificação, não traz nada positivo. A segunda, não é possível purificar as palavras sem purificar ante o coração. Bom, quando o nosso coração está amargo, está triste, ele, com certeza, ele vai trazer algumas coisas tristes em nós, e muitas vezes nós proferimos isso sem pensar.
Então, a nossa mente é a força motriz de todo o nosso coração, da nossa fala, de tudo que nós temos, né? A nossa mente, ela é a base da vida, né? Então, nós precisamos de estar atento, irmão, naquilo que vem na nossa mente, vai ao coração, e nós muitas vezes falamos na hora errada, no tempo errado, para a pessoa errada. E isso acontece comigo, irmão, acontece com você, acontece com toda essa geração, com toda a humanidade. Mesmo nós tendo esse cuidado, e muitas vezes aquilo que eu quero fazer de bom eu não faço, mas aquilo ruim que eu não quero, isso nós praticamos. Então o que importa, irmão, é que nós voltemos e nos arrependemos e pedimos perdão e falamos, corrigimos, né? Precisamos de corrigir aquelas atitudes, aquelas falas que muitas vezes nós falamos sem pensar, e temos que ter a grandeza de nós voltarmos lá e consertar. A terceira, deve haver absoluta coerência entre a palavra e a vida. Irmão, ninguém fala coisas que não vêm do coração. Isso nós já falamos, e precisamos ter essa consciência. Deve haver absoluta coerência entre a palavra e a fala, a vida da pessoa. Irmão, que adianta eu falar coisas bonitas, mas meu coração não é base, não é referencial para aquilo que nós falamos muitas vezes e pensamos, e isso não vai edificar ninguém, não vai edificar minha vida, porque quando nós tomamos decisões, é porque aquilo ali condiz com as minhas atitudes, com o meu estado, né? Então nós deve haver absoluta coerência entre a palavra e a vida. Precisamos saber como nós temos vivido, para que as nossas palavras sejam agradáveis a nós e a cada uma pessoa que olha para nós. A quarta, ele diz que cada pessoa é responsável pela palavra que fala, tanto quanto pelo ato que pratica. Irmãos, é quando nós muitas vezes falamos palavras sem pensar. Ele fala que cada pessoa é responsável pelas palavras que fala, tanto quanto pelo ato que pratica. Então, as nossas palavras têm que ter coerência, irmão, com aquilo que nós vivemos. Quando o meu coração está com ódio, com certeza que vai sair da minha boca são palavras duras. E nós precisamos de ter esse cuidado para que as nossas palavras não machuquem as pessoas, que não nos traz tantos prejuízos, porque cada um de nós vamos responder pelas palavras que nós proferimos. Precisamos de ter esse cuidado, e eu creio que essa é a responsabilidade maior para nós que somos filhos de Deus, somos discípulos de Cristo, somos igreja na terra. Nós representamos a igreja de Cristo na terra. Então nós precisamos, irmão, estar vigiando cada momento, cada instante, nas nossas atitudes, na nossa fala, no nosso proceder, no nosso olhar, no nosso falar, nas nossas atitudes, irmão, em todo o tempo todo, não é? E a quinta, as nossas palavras serão as evidências pelas quais seremos julgados no dia do juízo. Irmãos, muitas vezes nós falamos, não, eu vou fazer isso porque ninguém está vendo. Isso não vai acontecer nada. Deus não vai levar em conta. Pequenas coisas, pequenas falas. Irmão, mas isso tem que ter uma coerência naquilo que nós pregamos, naquilo que nós vivemos. Precisamos ter consciência, irmão, daquilo que nós temos feito. As nossas palavras serão a evidência pelas quais seremos julgados diante do Senhor. Muitas vezes nós até escondemos do nosso irmão, do nosso líder, dos nossos professores, dos nossos irmãos em Cristo, mas diante do Senhor não vai ter essa possibilidade, porque Ele está atento em tudo, irmão. Ele conhece o nosso falar, o nosso pensar, o nosso sentar, o nosso levantar, em todo momento, irmão. E Ele não leva em conta até o tempo da ignorância, mas nós precisamos de crescer, sair
dessa fase de meninice espiritual. Precisamos de tomar consciência de qual é o nosso papel como igreja. E eu creio que essa é um bom estudo para nós estarmos pensando como que nós temos vivido nesse tempo, quais têm sido as nossas atitudes, como é que nós temos nos comportado, irmão, que seja na igreja do Senhor, que seja no nosso grupo social, que seja em nossas casas, no nosso trabalho. Nós temos, irmão, que ter coerência naquilo que nós falamos com aquilo que nós vivemos. A nossa vida tem que ser conforme aquilo que nós pregamos. E nós vamos prosseguir, meus irmãos, aqui, pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, 33, no contexto, significa, pela palavra falada por uma pessoa, pode-se saber o que está no seu coração. É como se Jesus estivesse dizendo, tenha uma vida pura. Irmãos, é quando nós falamos, qualquer pessoa sabe quando nós estamos tristes, quando nós estamos com ódio, quando nós estamos felizes, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos irados, irmão. E nós temos essa responsabilidade pelas palavras falada por uma pessoa, pode-se saber o que está em seu coração. Então, meus irmãos, nós temos que estar com o coração de Cristo o tempo todo. Nós não podemos tirar o olho da cruz de Cristo, porque senão, meu irmão, nós vivemos numa sociedade onde existem pessoas má, onde existem pessoas que ela tem o prazer de te tirar da paz, te tirar do seu centro, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Jesus nos ensina o tempo todo. Tenha uma vida pura, para que as palavras que você pronunciam sejam palavras puras. Tenha um coração sincero, para que as palavras que saem da sua boca sejam palavras sinceras. Irmãos, essa palavra ela é muito engraçada, porque muitas vezes nós falamos tanto que eu sou sincero, eu sou, mas na sua estado original, sincera é sincera, né? Uma madeira, quantas vezes que nós pegamos aqui uma madeira e nós, cheia de furo, né, de broca, esse negócio, e o profissional lá, o marceneiro, ele passa um produto naquela madeira e aqueles buracos, eles passam cera nele. E ali aquela madeira fica intacta, parece que ela está perfeita, né? Então, comparando com a nossa vida, quantas vezes que nós falamos que somos sinceros, sincera, mas por trás das nossas atitudes, nós deixamos brechas terríveis, irmão, que machuca, que nos tira do centro da vontade de Deus o tempo todo. Muitas vezes falamos lindas palavras, irmão, mas que não condiz com aquelas brocas que estão forradas, que estão cobertas, como uma máscara, né, que nós colocamos. Então, nós não somos atores, irmão, nós somos servos de Deus. A máscara representa um ator. O ator, ele coloca, a vida dele, ele tem várias facetas, né? E aquela máscara, quando nós colocamos uma máscara, tira a nossa originalidade, né? Então, nós temos que ser, as nossas palavras têm que ser sinceras, tem que ser sincera. Nossas palavras só poderão ser boas, de boa qualidade e de bons frutos, se o nosso coração for dominado pela qualidade do caráter de Jesus. Irmão, quantas pessoas que são mau caráter? Tem pessoas que dizem que fulano não tem caráter. Todos nós temos caráter. Nós somos bom caráter ou somos mau caráter. E é quando as pessoas não têm o caráter de Cristo, irmão, a probabilidade dele ser mau caráter é muito grande. Então, nós precisamos ser, Jesus tem que ser a nossa base, o nosso centro, né? E ele deixa claro que nós precisamos de ter essa qualidade do caráter de Cristo. As palavras são formas orais que expressam conceitos.
A etimologia estuda a origem das palavras, como se formaram e que as transformações sofreram com o passar do tempo. A semântica estuda o significado das palavras, né? Então, cada uma palavra, ela tem um significado, né? Assim como a etimologia, sincero, sincera. Então, já a semântica estuda o direcionamento, o que representa. Ele deu os exemplos aqui embaixo, muito bonito, foram felizes, né, de fazer essa comparação. E ele fala que a palavra, as ideias que cada palavra pode transmitir. Uma mesa, palavra pode ter vários significados. Pé de limão, pé de mesa. O mesmo conceito pode ser expresso por mais de uma palavra. Casa, domicílio, moradia, barraco, vivenda, mansão. As palavras expressam a nosso pensamento, sentimento, desejo, decisões, revela a nossa personalidade, nossa cultura. E ele deu exemplo de uai, che, oxente, né? Isso é cultural, irmão. Cada uma região tem lá seu jeito de falar, né? E nós precisamos de estar atento a isso daí, e todas são importantes. O nosso estado de espírito é nosso caráter. Embora o significado de cada palavra possa ser historicamente determinada, cada palavra pode assumir muitas variações, conotações, como a matizes de cor, de uma cor, de acordo com o seu contexto. Casa, grande, pequena, antiga, moderna, rica, pobre, minha, tua, do Senhor, da terra, do céu. Então nós temos, irmãos, aqui ele dá um exemplo das cores, né? Que não existe cor, só existe duas cores, né? O mais são tons, mas dá para entender muito bem qual é aonde que nós queremos chegar, né? Ele deu um exemplo muito bom, mas há matizes de uma cor, né? São tons diferenciados, muitos tons, né? E todo o peixe, outro exemplo bem bacana, bem bonito disso daqui, que todo peixe, aves e animais se comunicam, mas só o ser humano pode fazê-lo com inteligência. Irmãos, eu fico imaginando quanto que nós, muitas vezes, não valorizamos, irmão, o privilégio que nós temos. Nós somos os seres únicos que podemos pensar, temos inteligência, definir qual é, escolher a melhor parte, né? Os animais têm o instinto deles, eles praticam aquilo ali sem consequência, irmão. Mas nós temos que ter consciência das consequências das nossas atitudes, né? Porque nós somos animais racionais, nós temos inteligência, nós temos a capacidade de decidir, né? O que fazer, como pensar, como agir. Temos um privilégio muito grande que o Senhor nos deu. Então nós precisamos de olhar isso com muita responsabilidade, com muito cuidado, para que nós não possamos falar coisas, depender, tomar decisões contrárias à vontade do Senhor. Surgem palavras novas, palavras antigas caem em desuso, porque a linguagem humana evolui com a própria vida inteligente. A fala humana é, além do mais, um fato social, o meio de comunicação entre as pessoas como expressão da natureza comunicativa do ser humano. Cria a imagem de Deus. O Deus que nos criou é um Deus que fala, ao contrário dos deuses de barro, que tem boca, mas não fala. Salmo 115, 5. Irmãos, que privilégio nós temos, né? De termos esse privilégio, né? De sermos criados à imagem de Jesus, à imagem de Cristo. O Deus que nos criou é um Deus que fala,
ao contrário dos deuses de barro, que não falam, irmão. E nós temos esse privilégio, né? A expressão da natureza comunicativa do ser humano cria a imagem de Deus. Então nós podemos estar focados, irmão, nesse entendimento de que nós somos imitadores de Cristo o tempo todo. Nós não podemos negociar, nós não podemos mudar esse comportamento, essas atitudes. E ele fala que o próprio Deus, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Bastou que Deus falasse, expressando o seu desejo, e tudo o que existe se fez. A suprema expressão do pensamento e da vontade de Deus é o Logos, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. É real. Então nós não podemos negociar e brincar, irmão, com essa verdade. Não existe uma frase sem verbo, irmão. Então o verbo é tudo que nós precisamos. Isso é Deus, é Jesus Cristo, que se faz carne e habitou entre nós. Jesus, portanto, é o significado mais puro da palavra, isento de qualquer resquício do mal. O mais perfeito em santidade e amor, o mais duradouro porque é eterno. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmão, o que nós entendemos com isso? O que nós temos criado? O que Jesus Cristo, o que a palavra de Deus, o que o verbo, ele significa para nós? Será que nós temos condições de sobreviver sem essas diretrizes, esses ensinos que o Senhor deixou para nós? Será que nós ainda achamos que nós vamos encontrar algo melhor do que tudo isso que o Senhor deixou para nós? Porque ele disse que passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. O verbo, ele vai ser sempre o verbo. Ele é a base da fala, da escrita. E nós vivemos nesse meio social, onde que nós dependemos de tudo isso, desse conhecimento, desse saber, né? Diz Jesus em Mateus 24, 35, Jesus é o padrão, o modelo perfeito do valor significativo da palavra. Por isso, os seus discípulos dizem: para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Em João 6, 68. Como deve ser as nossas palavras? Irmão, que pergunta, que pergunta. Como deve ser as nossas atitudes, a nossa palavra, o nosso proceder? Qual é o Deus que nós servimos? Pois só Ele tem palavra de vida. Não existe outro Deus. Existem deuses, mas que não fala, que não pensa, que não age. Então, querido irmão, esse é o privilégio maior que nós temos de servir um Deus verdadeiro, um Deus puro, um Deus que se preocupa com nós, que Ele fez tudo e deixou tudo escrito, todos os ensinamentos, tudo que nós precisamos está aqui à nossa disposição. E aqui o segundo tópico, ele fala que nossas palavras devem ser verdadeiras. Cada palavra que pronunciamos deve corresponder ao seu legítimo significado. Sim, deve ser sim. Não deve ser não. Isaías proclama: ai de nós. Isaías proclama: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põe as trevas por luz, e a luz por treva. É o amargo por doce, e o doce por amargo. Isaías 5:20, que tragédia é quando a palavra que pronunciamos esconde, em vez de revelar o nosso pensamento, ou diz algo diferente da realidade. Irmão, quantas vezes que nós mentimos, irmão? Para não dizer que nós mentimos, nós falamos que faltamos com a verdade.
Porque se você mente, você é mentiroso. E mentiroso é filho das trevas, é filho do inimigo. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas faltando com a verdade. E ele diz que ai de nós, quando nós tomamos essa atitude, irmão, de não ser aquilo que está dentro de nós, do nosso coração. Aquilo que nós aprendemos e vivemos aqui os ensinamentos do Senhor Jesus. Ai de nós, é quando nós colocamos doce, né? Aquilo diz que é doce e é doce. Você diz que é amargo, irmão. Se ensina ou não. A palavra diz que passou disso é procedência maligna. E nós muitas vezes, irmão, não temos essa atitude. Muitas vezes nós perdemos a capacidade de acolher, de abraçar, de dizer qual é o nosso papel como servo de Deus. Perdemos a oportunidade de nos colocar como discípulo de Cristo, pequenos Cristo, irmão. Repetir as atitudes, os ensinamentos, os procedimentos do Senhor Jesus. Perdemos esse grande privilégio. Muitas vezes ouvimos falar de mentiras comercial e de mentira caridosa, mas isso não existe se for aberto um parlamento na classe da EBD. Alguns alunos poderão defender a ideia de que em certas circunstâncias a mentira é necessária. Nunca, irmão, nunca vai ser. Mentira é mentira, verdade é verdade. E se nós temos que assumir a responsabilidade. Se aquilo que nós falarmos é verdade, se tivermos que pagar um alto preço, nós temos que assumir. Porque a mentira, irmão, vai ser só por um período. Começou errado e vai dar errado no final. A mentira pode começar errada, mas nós sabemos que o Senhor, o fim vai ser certo, não tem como não ser. Porque é do Senhor. O Senhor nos ensinou a nós mentirmos, tomarmos decisão. Quantas vezes que nós damos jeitinho, irmão, para conseguir as coisas? Jeitinho escuso, ilegal, imoral. Quantas vezes, irmão? Eu sei o preço que eu pago muitas vezes, irmão. Mas eu creio no Senhor Jesus que o final, a vitória é minha. Porque é promessa do Senhor Jesus. Não tem como dar errado, irmão. Se você fez um projeto certo, o final dele vai ser certo. Se o projeto que você fez foi errado, no final, irmão, vai ser prejuízo total. E nós temos que ter essa consciência, irmão, porque a palavra de Deus nos ensina isso. A pior verdade dói menos do que a melhor mentira, irmão. É lamentável que muitos cristãos defendam o uso da mentira. É vergonhoso, irmão. Existe uma frase militar que uma má decisão é muito melhor do que uma indecisão. Nós não podemos, irmão, ficar usando palavras que não têm veracidade para construir algo. Não faz sentido isso. Então nós temos que assumir nossa responsabilidade de nós estarmos sendo imitadores de Cristo e saber que é lamentável que muitos cristãos defendem o uso da meia mentira, né? Não, isso aí é uma pequena mentira, não tem problema não. Deus não vai levar em conta. Irmão, não faça isso. A consequência, a conta que vai vir é muito alta. Quando achamos que a mentira é necessária, em certo caso, automaticamente estamos achando que a mentira é possível em todos os casos. Isso é maldição. Ai dos que assim procede na proclamação de Isaías. Alguém pode imaginar Jesus proferindo uma mentira retórica só para argumentar? Ou uma mentira comercial necessária para alcançar algum lucro?
Ou uma mentira caridosa para não ofender e machucar? Ou uma mentira conveniente para ocultar outra mentira? Jesus é o nosso padrão. Se Jesus vive em nós e nossas palavras têm que ser verdadeiras, porque Jesus é a verdade. O pai de todos o tipo de mentira nós já sabemos que é o diabo, que é o inimigo da nossa alma. E está lá em João 8:44. Nossa palavra deve ser úteis, irmão. Esse outro tópico muito interessante. Nossas palavras devem produzir bons resultados. Salvação, paz, segurança, bênção, alegria. Deve advertir com sinceridade para o bem. Tão errado quanto dizer uma palavra que leva para o mal é silenciar, quando uma palavra pode levar para o bem. Nós não podemos, irmão, deixar de falar naquilo que nós ouvimos e que vemos e que aprendemos. Não podemos, irmão, deixar de falar aquilo que o Senhor Jesus colocou no nosso coração, a responsabilidade da sua igreja. Certo pastor estava enfrentando um delicado problema de denúncia, irmão, de adultério na vida de uma jovem influente na igreja. Um velho diácono lhe disse: pastor, para varrer embaixo da cama é preciso ficar de joelho. Aquele pastor, irmão, se quebrantou diante de Deus, orou muito de joelho. Deus revelou tudo e o problema foi solucionado pacificamente de um modo surpreendente. Uma palavra pode mudar um destino. A palavra do cristão deve mudar vidas para o bem. Cada palavra que pronunciamos, mesmo em momento de lazer, em conversa alegre, em uma roda de amigos, deve passar por este crivo. É útil o que eu vou dizer? Efésios 4:29. Sim, porque de cada palavra fútil que pronunciamos, daremos conta a Deus, de Mateus 12:37. A palavra mais útil e abençoadora que podemos dizer é aquela que toca o coração do pecador e leva a entregar-se a Jesus. Essa é a palavra que dá resultado na terra e no céu. A palavra que leva uma alma a Cristo é a palavra de vida eterna. E cada cristão deve ser fiel mordomo da palavra, especialmente em levar pessoas a Cristo. Irmão, que responsabilidade. Eu tenho, meu irmão, muita tristeza, porque nós estamos fazendo muito pouco. Irmão, nós não temos usado, nós não temos disponibilizado o nosso tempo, a nossa vida, para fazer o trabalho de Deus, para realizar aquilo que o Senhor nos chamou. Irmão, eu vou correr um pouquinho, porque o tempo é muito pequeno. Nossa palavra deve ser oportuna, como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita a seu tempo. Você pode dizer a palavra certa, mas na hora errada, e isso não é boa mordomia da palavra. Além de ser verdadeira e útil, a palavra do cristão deve ser oportuna. Irmão, quantas vezes nós falamos na hora errada, para a pessoa errada, fora de tempo, e no vez de nós ajudarmos, nós pioramos, irmão. Como é que nós vamos evangelizar sem nós termos uma estratégia, irmão? Pessoas preparadas, que foram ensinadas, capacitadas para fazer o trabalho. É impossível, irmão, dá certo. Começou errado, vai dar errado. Nós vamos piorar as coisas, nós vamos afastar as pessoas mais. Porque o evangelho, o mundo tem oferecido muita coisa boa, irmão. Então nós temos que dizer, saber dizer o que o Senhor Jesus tem de melhor para a humanidade. E temos para isso ter um bom relacionamento, ter um jeito especial, irmão, para nós estarmos dizendo isso e as pessoas possam nos
escuta, eles possam escutar, irmão. Porque muitas pessoas ouvem, porque isso é biológico, mas eles não escutam. Eles entram de um lado e saem do outro. E nós temos que ter, irmão, alguma coisa para nos aproximarmos, ter um acolhimento, um tratamento, um relacionamento. Aqui, meu irmão, nós temos como podemos ser sábio para se dizer a palavra certa, na hora certa, à pessoa certa. E aqui nós temos algumas características. Em primeiro lugar, devemos estar continuamente submissos ao Espírito Santo. O Espírito penetra as profundezas da alma e ele sabe qual a hora certa para dizer a palavra certa. Essa afinidade com o Espírito de Deus nos é concedida por meio de oração e de leitura devocional constante da Bíblia, da palavra de Deus. Em segundo lugar, devemos pedir objetivamente a Deus que nos dê sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. E Tiago 1:5. Cada vez que você disser uma palavra inoportuna, ou perceber que não disse o que deveria ter dito, é uma boa hora para pedir a Deus que lhe dê sabedoria no falar. Cuidado com as palavras que você fala e também com as palavras que você ouve. A maledicência, a iniquidade, mas não haveria quem falasse mal de uma pessoa se não houvesse alguém disposto a ouvir. Irmão, quantas vezes que nós gostamos de ouvir algo, nós prendemos as pessoas que estão machucadas e muitas vezes nós ouvimos e batemos palma, mas nós não falamos, irmão, mas nós vamos orar, vamos procurar algum caminho, tem jeito, nós vamos mudar essa situação. E muitas vezes, irmão, nós gostamos de colocar mais lenha na fogueira, gostamos de fazer com que o fogo suba mais e atinja mais pessoas. Deus sabe do coração de cada um de nós, irmão, até onde que nós temos tomado essas atitudes. Quando você disser a alguém uma palavra e depois perceber que não deveria ter dito, ou se deixar de dizer algo que teria sido melhor dizer, peça perdão, arrepende-se. Pedir perdão é uma das melhores e mais rápidas maneiras de adquirir sabedoria para viver e aprender a manejar a palavra. O outro tópico, nossa palavra deve glorificar a Deus. As palavras humanas podem ter um tremendo poder para mudar até o destino da nação. Houve palavra que mudaram o destino da nossa pátria, irmão. Independência ou morte? Irmão, quanto de nós comemoramos 7 de setembro? E lá em 7 de setembro de 2022, né, nós podemos ouvir, muitas pessoas ouviram essa frase de Dom Pedro, né? Independência ou morte. Isso é a liberdade do nosso país, o nosso Brasil. Espera que cada um cumpra o seu dever. Quem for brasileiro, siga-me. Direita já. Isso aí eu assisti, meu irmão. Multidões, né? Atitude social de um grupo de pessoas. Todos pediram democracia, liberdade, né? E foram ouvidos, né? O povo teve escuta, né? Porque concluiu direta já, né? A liberdade de nós votarmos e o Brasil ser independente. Em todos esses casos, não foram a palavra em si, como as palavras tivessem um poder mágico, mas é o gesto e atitude e emoção, os interesses, a vida, tudo que estava envolvido em cada uma dessas palavras é que mudou a situação, deu ousadia ao soldado, mobilizou as multidões. A palavra do cristão deve ser poderosa para mudar o mundo, pelo poder de Deus, para a glória de Deus. A palavra do homem
pode mudar o destino das nações na terra, na palavra de Deus, muda o destino de um homem na eternidade. Irmão, o poder da palavra. Precisamos, irmão, rever os conceitos, muitos conceitos. Precisamos tomar decisões daquilo que nós temos falado e agido, para que a palavra de Deus possa hoje fazer algo extraordinário, mudar o destino, a vida. Olha, libertar, resgatar. A palavra de Deus é poderosa, irmão. A rainha da Escócia, certa vez, disse, né, que ela tem mais medo de uma palavra daquele missionário do que todo o exército, as tropas enfileiradas. Tremendo, irmão. O que é a palavra de Deus na boca de um homem, de um missionário, né? Então nós precisamos de ser esse homem que representa Cristo, que representa a instituição mais respeitada da terra, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Desse modo, se fizermos as palavras de Deus, não será o poder da nossa palavra, mas o poder de Deus que agirá para a glória de Deus. Não foi a oração de Elias que fez o fogo descer, nem a palavra de Moisés que fez o mar se abrir, nem a ordem de Josué que fez o sol parar, mas o poder de Deus. A glória de Moisés, Josué e Elias é ter glorificado a Deus. Irmão, esses homens foram fiéis a Deus, e Deus ouviu sua oração. E o Deus deles é o mesmo Deus nosso, não tem outro, irmão. Se as nossas palavras glorificam a Deus, muito maior será a nossa glória. Será uma glória eterna. Para que as nossas palavras glorifiquem a Deus, deve ser palavra santa, bem determinada. O apóstolo Paulo, em Efésios 2:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Que lindo, irmão, que lindo isso. E eu quero concluir, meus irmãos, esse estudo, porque o tempo já está bem avançado, para que as nossas palavras sejam verdadeiras, úteis e oportunas, e glorifique a Deus, devemos ler sempre a Bíblia, orar sempre e deixar que nossa mente seja sempre conduzida pelo Espírito Santo. Irmãos, será que nós ainda não entendemos essas palavras conclusivas desse estudo, irmão? Por que nós ainda não tomamos essa decisão? O que falta para que as nossas palavras sejam verdadeiras, úteis e oportunas e glorifiquem a Deus? Simplesmente, irmão, devemos ler sempre a palavra de Deus, a Bíblia, o manancial, orar sempre e deixar que nossa mente seja sempre conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, que coisa extraordinária. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos dando entendimento, nos dando capacidade para nós estarmos lendo e entendendo a palavra de Deus e colocando em prática, aplicando na nossa vida. Eu quero agradecer, irmão, cada um que investiram esse tempinho, né, nesse estudo. Agradeço de coração e que Deus os abençoe, os guarde, os sustente, que vocês possam estar buscando a casa do Pai, buscando uma igreja mais próxima de você. Se vocês quiserem estar conosco na PIB, Primeira Igreja Batista Nova Iguaçu, você será muito bem-vindo à nossa família, tá bom? E nós vamos orar agora agradecendo a Deus por esse estudo e que esse estudo seja aplicado na nossa vida, para que nós não pequemos contra o Senhor Jesus e que nós recebemos toda a graça, misericórdia, poder, as bênçãos escolhidas, separadas do céu, na vida de cada uma família, cada uma pessoa, cada um membro da nossa igreja, e que não seja você visitante, você sempre será muito bem-vindo no meio de nós. Amém? Querido Deus e Pai, nós rendemos graça ao Senhor por mais esse momento, Deus, de estudo da Tua Palavra. Senhor Deus, que Tu venha falar ao nosso coração, nos dá entusiasmo, nos dá entendimento, nos dá capacidade, nos dá alegria, prazer, ó Deus, de Te servir. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja. Muito
Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelos ouvintes, ó Deus, que assistiram, Pai, esse estudo. As famílias da nossa igreja, ó Deus, aqueles que não puderem estar na igreja, que a palavra de Deus chegou à sua casa, que vocês possam estar prontos a ouvir a tua voz e estar sempre dependente do Senhor Jesus. Pai, cuida de nós, nos dê, Pai, cada vez mais entendimento da nossa responsabilidade de te servir, ó Deus, em espírito e em verdade, que de ser, ó Deus, instrumento nas tuas mãos, para que vidas possam ser transformadas através das nossas vidas. Que o Senhor nos use, ó Deus, conforme o teu querer. Nos dê cada vez mais ousadia, ó Pai, no ide e anunciar o teu evangelho aos confins da terra. Oramos assim agradecido, em nome de Jesus. Amém.